Eu queria desde já saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecer a Deus pela a rica oportunidade que Ele nos dá de falar acerca da Sua palavra. Queria, nesta noite, refletir sobre um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você, na medida em que você encontrar, se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, nós agradecemos a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Amém, né? Vamos ler então. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu. Serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não se dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra. E quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da sua presença, da presença do Senhor, e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. Graças a Deus, irmão. Podem sentar. Nós temos o grande desafio de falar sobre 2 irmãos criados em um mesmo lar, com profissões diferentes, com vidas, com perspectivas bem diferentes uma da outra. Embora adorando o mesmo Deus, aparentemente servindo ao mesmo Deus, embora cada um cultuando a Deus, cada um trazendo o seu sacrifício, embora eles inicialmente não encontramos nenhuma desavença entre eles, embora que você olhe para esse texto e perceba que ali está o início de um povo, está ali a origem de cada um de nós,
que somos descendentes dessas pessoas de Adão, no caso, o pai deles, você vai perceber que a Escritura deixa muito claro que há uma diferença entre um e outro aqui, entre o mais velho e o mais novo, entre o que serve de fato a Deus e o que não serve, entre o que teme e o que não teme, entre o que está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecê-la fielmente, e entre aquele que ouve a voz de Deus, ignora, despreza, rejeita e não leva em consideração o seu Criador, aquele que lhe deu vida. É uma pena que o ser humano se comporte dessa maneira. É uma tristeza, é uma catástrofe. E hoje nós vemos, olhando para a nossa sociedade, o resultado da queda, o resultado da desobediência humana, o resultado da violência que aí está, do pecado que foi consumado. Então eu queria considerar com vocês nesta noite acerca da vida de Caim e da vida de Abel. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou, e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Inicialmente nós percebemos que esses filhos, cada um seguiu uma direção no que diz respeito às profissões. Um pastor de ovelhas, e o outro agricultor. Nada de mais quanto a isso. Esses homens estão cumprindo aquilo que a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Gênesis, que o homem deveria crescer e multiplicar, que eles estão cumprindo o mandato cultural de Deus. Esses homens estão administrando os bens dados por Deus a eles, cada um dentro da sua profissão, procurando, então, assim, cumprir esse mandato. Esses homens, então, assim, foram vocacionados por Deus e habilitados por Deus para cultivar a terra, para administrar, para dominar, para governar, mas sem passar dos limites que Deus estabeleceu para eles. Olhando para a nossa sociedade hoje, todos aqui, ou pelo menos a maioria, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu trabalho, a sua vocação, e isso é maravilhoso demais, e de algum modo, eu creio que isso contribui com a sociedade e isso beneficia pessoas. Nosso trabalho é uma coisa muito boa, trabalhar é algo divino. Trabalhar é considerado por Deus algo essencial, porque Deus mandou que assim o fizéssemos. Infelizmente, nós encontramos maus profissionais, melhor dizendo, em nosso meio, mas também encontramos, felizmente, bons profissionais. Temos, portanto, meus irmãos, uma distinção, mesmo tendo profissões diferentes, exercendo funções diferentes, podemos servir a Deus, podemos louvar a Deus, podemos engrandecer o nome de Deus a partir do trabalho. Isso é algo maravilhoso, e aqui a gente vê esses homens fazendo isso. Trabalhar é uma coisa muito boa. A preguiça não é recomendado pela palavra de Deus, aliás, a preguiça é um pecado. Aquele que é preguiçoso, a Bíblia diz que vai aprender até com a formiga, que ela tem muito a lhe ensinar. Diz a Escritura também que aquele que é preguiçoso costuma dar algumas desculpas para não querer trabalhar. Um exemplo disso está lá em Provérbios, quando ele nos diz que um determinado preguiçoso diz a seguinte coisa: eu não vou trabalhar. Por que ele não vai? Porque tem um leão na rua. Ele diz que tem um leão. Veja como o preguiçoso, ele arranja 1001 desculpas para não querer trabalhar. Deus nos chamou aqui na terra, Deus nos deu um trabalho. Deus nos deu uma vocação. Às vezes não estamos na vocação certa. Precisamos descobrir. Esse é uma incógnita, principalmente, pastor, para aqueles que são mais jovens, que ainda estão procurando o seu espaço, o seu lugar dentro da sociedade. E isso é maravilhoso, é bom que se procure isso daí, e pouco a pouco eu creio que você haverá de descobrir. Essa é a primeira coisa que nós vemos no texto, basicamente isso.
Mas há uma segunda coisa também que eu queria chamar a atenção. A partir do versículo 3, tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Note que agora nós temos um texto falando sobre as ofertas. Esse texto nos fala sobre a aceitação e a rejeição. Nada demais vemos aqui. O que vemos é dois homens destinando uma parte do seu trabalho a Deus, sua forma de cultuar a Deus, se voltar para Deus, trazer dos frutos da terra para Deus uma oferta. Isso quer dizer que esses homens foram instruídos para fazer isso, cultuar a Deus, prestar um culto a Deus. A Escritura nos diz que Deus não acolheu a oferta, nem Caim e nem muito menos a sua oferta. Nesse primeiro momento, nós encontramos a pessoa de Caim. Deus não aceita a oferta de Caim, nem muito menos a pessoa dele. Alguém poderia indagar, por que Deus não aceita a oferta de Caim e aceita a de Abel? A Bíblia nos diz lá, um pouco mais adiante, no Novo Testamento, que as obras de Caim eram más. E essa era uma das razões dele não ser acolhido por Deus. Ora, a Bíblia nos diz que Deus é santo. E Ele chama os homens a serem santos assim como Ele é. Então, a Escritura nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo 11, que pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício, ofereceu uma oferta que agradou a Deus e era superior à de Caim. Enquanto que um fez uma oferta pela fé, o outro fez a oferta sem levar em consideração a palavra de Deus e a orientação divina. Nós não percebemos somente isso, meus irmãos. Nós percebemos também uma outra coisa nesse texto. Nós percebemos, por exemplo, que a pessoa de Caim, ao receber o veredito que Deus não tinha aceito tanto ele como a sua oferta, ele mudou o seu semblante. Coisa triste é ser rejeitado. Coisa triste é você querer dar algo a alguém e esse alguém de repente rejeitá-lo. É muito triste ser rejeitado, ser humilhado, ser, de certo modo, ter a sua oferta, ter um presente que você vai dar a alguém e esse presente ser desprezado. Ora, meus irmãos, estamos falando de um Deus que exige do homem o melhor. Vamos ao texto novamente, veja o que o texto diz. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Abra sua Bíblia em Provérbios 3 e 7 em diante. Diz assim, Provérbios: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal, isto te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios ainda não havia sido escrito, mas o que o escritor de Provérbios diz é que o homem deve honrar a Deus com o melhor do que ele tem. Ele não deve somente honrar a Deus com o fruto do seu trabalho, mas ele deve honrar a Deus com o melhor dos frutos do seu trabalho. Aqui em Provérbios percebemos, meus irmãos, que honrar a Deus é algo essencial para qualquer de nós pecadores. Ora, a Bíblia nos diz que Deus é grande, é criador dos céus e da terra. A Bíblia nos diz que Deus é merecedor de toda a honra, todo louvor, toda adoração,
toda a glória. E se Deus é digno de tudo isso e muito mais, como podemos chegar diante de Deus e dar qualquer oferta a Ele? Inclusive a oferta de nós mesmos. Paulo, quando fala de oferta em Coríntios, ele diz que os coríntios, primeiro, antes de dar oferta a Deus, eles se deram a Deus, para depois ofertar a Deus. Primeiro eles entregaram suas vidas a Deus, para depois então dar ofertas a Deus. Primeiro eu entrego minha vida a Deus, a direção da minha vida a Deus, o governo da minha vida a Deus. E aí depois que Ele estiver governando a minha vida, agora estou apto para dar a minha oferta a Ele. A Escritura faz reclamações acerca daqueles que honram a Deus somente com os seus lábios. O Senhor Jesus, em seu tempo, disse, citando um dos profetas do Antigo Testamento: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São duras essas palavras, mas são reais e verdadeiras, porque Deus conhece o nosso coração. Caim talvez achasse que Deus não conhecia. Ora, Deus vê todas as coisas. Ele conhece o meu levantar e o seu levantar. Ele conhece o que eu penso, as minhas intenções, o meu proceder. Ele conhece tudo a nosso respeito. Por isso que é importante, antes de ofertar a Deus, procurar se inteirar da sua vontade, mediante a leitura da sua palavra. Mas, meus irmãos, a gente ainda precisa falar sobre a questão da oferta e do ofertante. Ainda é preciso se aprofundar um pouco nisso. Como pode um homem pecador se aproximar de Deus, Deus Santo? Como podemos nos achegar a Deus? De qualquer jeito, de qualquer maneira, do meu modo? Posso me achegar a Deus de qualquer jeito? Com certeza nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito. Nós temos 2 homens na Escritura que foram ao templo. Diz o livro de Lucas que 2 homens se dirigem ao templo. Ali chegando, um começou a orar. E ele dizia: ó Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo e tudo quanto ganho. Eu jejuo 2 vezes por semana. Nem sou como esse publicano aí. Veja como era a postura desse homem. Esse homem parece que não conhecia Deus. Ele tinha uma religião, ele ofertava a Deus, mas ele não entendia nada acerca da vontade de Deus. Porque quando um pecador se aproxima de Deus, ele deve se aproximar com a postura do outro pecador que também foi à igreja. O outro pecador, ele nem olhava, não tinha coragem nem de olhar para os céus. E ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Veja, a postura desse outro é uma postura humilde, né? A Escritura diz que Deus ele é grande, Ele é o Altíssimo. E diz a Bíblia, mas que Ele atenta para o humilde e contrito de coração. Não podemos nos achegar a Deus sem uma postura humilde, sem nos humilharmos, sem reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância, ao mesmo tempo que reconhecemos a grandeza de Deus. Nós não percebemos aqui nenhuma palavra por parte de Abel, né? Você já notou? Não há nenhuma palavra aqui de Abel. Deus não se dirige a Abel em nenhum momento aqui. Apenas Ele aceita a oferta, a pessoa de Abel e sua oferta. Mas não tem nenhuma palavra dele aqui. A Bíblia não cita nenhuma palavra desse homem. Mas ela com certeza deixa claro que Abel era um homem crente, que era um homem piedoso, que era um homem santo e que sabia se portar diante de Deus e se achegar a Deus em humildade. Uma outra coisa, a partir do verso um pouco mais adiante, nós encontramos: então
o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Meus irmãos, Deus pergunta e ao mesmo tempo adverte Caim do seu proceder. Deus conhecia Caim muito bem, assim como Ele conhece cada um de nós. E Deus lida muito seriamente com a questão do pecado. Deus não fica calado diante do semblante daquele homem, diante da ira que estava dominando o coração daquele homem. Deus não fica calado. Deus se dirige a ele e fala seriamente a ele. Ele diz: olha, o problema está no seu proceder. Você precisa mudar, você precisa se arrepender. A questão estava ali. O que Deus estava oferecendo àquele homem era a oportunidade dele se arrepender, era a oportunidade dele se voltar para Deus. Se você proceder bem, Deus está dizendo que você está procedendo mal. Ora, se você proceder bem, Deus está dizendo que Caim procedia mal. E está implícito no texto. Ele procedia mal. Então, a questão era essa, e Deus está tentando trabalhar isso na vida dele. Será que Caim vai ouvi-lo? Será que Caim vai atentar para as palavras de Deus, para as advertências de Deus? Meus irmãos, os grandes perigos para nossas vidas é a nossa indiferença. Nossa indiferença quando se trata das advertências de Deus. Quando Deus diz em sua palavra como deve ser o nosso proceder e como devemos caminhar. E mesmo a gente sabendo o certo e o errado, a gente desconsidera a sua palavra. Veja que Deus está falando com Caim. Ele não explica o que é certo e o que é errado para Caim, não é? Ele não explica, ele apenas diz: se você proceder bem. Se ele diz isso, é sinal que Caim já sabia o que era certo e o que era errado. A gente já sabe, a gente já conhece a verdade básica de que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é reto. A gente já sabe disso. A gente já sabe também que pecar é uma coisa terrível, que não agrada a Deus, que é errar o alvo de Deus, que proceder de modo ímpio trará consequências. A gente também já sabe disso. A questão é, o que a gente vai fazer agora com essa verdade que a gente sabe? Agora que Deus falou para Caim, Deus também está falando conosco, por meio de sua palavra. Uma vez que Deus diz para mim e para você não pecar, não proceder pecaminosamente, não agir de modo a transgredir a sua palavra, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com o evangelho que Ele está pregando para nós? Continuaremos indiferentes? Faremos como Pilatos? Lavamos as mãos? Não tem nada a ver com isso? Pilatos estava diante de Jesus Cristo. Jesus era caminho, verdade e vida, mas ele não queria. Ele lavou as mãos. Muitas vezes, meus irmãos, somos advertidos por Deus antes de cair no abismo. Estamos prestes a cair no abismo, mas não atentamos para as advertências de Deus, para os preceitos de Deus. Não atentamos para o que está diante de nós, mesmo a gente sabendo a verdade. É terrível, não é o pecado? É algo poderoso, muito poderoso. Paulo dizia no livro de Romanos, no capítulo 7, ele dizia a seguinte coisa: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, quando penso que não, já tenho feito. Veja como o pecado está arraigado. Mesmo eu querendo fazer o bem, mesmo sabendo sobre o bem, nem sempre eu faço um bem. Eu gosto sempre dessa frase, nunca me esqueci dela, e eu acho que quase toda pregação eu cito ela. De um filósofo do passado. Ele dizia a seguinte coisa: vejo as coisas boas, concordo com elas, mas eu sempre sigo as piores. Aqui está um homem, está vendo as coisas boas. Deus está dizendo: proceda de modo diferente, haja de modo diferente, e você também será aceito.
Mas esse homem parece que não está disposto a ouvir a voz de Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós não nos dispomos a ouvir a voz de Deus, algo de ruim pode nos acontecer, não só a nós. Nossos familiares às vezes podem ser atingidos pelos nossos pecados. Vejamos, vamos seguir um pouco adiante. A partir do verso 8, então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. De fato, agora o pecado foi consumado. Ele não ouviu a advertência de Deus. Meus irmãos, é muito difícil encarar quem somos e buscar o favor de Deus a tempo. É difícil a gente admitir que a gente estava errado, admitir nossas culpas, admitir nossos erros e se voltar para Deus em súplica e humilhação. É difícil agir como o filho pródigo, depois que estava na lama, que ele viu que tudo estava perdido, arruinado, ele diz o quê? Tantos trabalhadores de meu pai têm pão para comer e eu estou aqui passando fome. O pecado levou ele àquela ruína todinha e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa história está lá, mas ela é tão difícil de ser vivida por cada um de nós pecadores. Nós amamos demais o pecado para querer abandoná-lo. A Escritura nos diz que aquele que é nascido de Deus não tem mais prazer na prática do pecado. Ele não tem mais prazer nisso. Mas com certeza, aquele que ainda não nasceu de novo, ele ainda vai continuar tendo prazer no pecado. Aquele que não nasceu de Deus continuará tendo prazer. Joel Bick diz que a diferença entre o ímpio e o justo é que o ímpio, quando ele vê o pecado, ele abraça o pecado. Porque ele tem prazer no pecado. Mas quando o justo tem esse mesmo encontro, ele diz que o justo vê o pecado lhe abraçando. Ele percebe o pecado lá. Ele tem a percepção de que aquilo lhe fará mal. Ele percebe que aquilo pode lhe matar. O justo tem essa condição dada pela graça de Deus. É difícil encarar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas culpas. Somos muito orgulhosos. Aqui está um homem irredutível, orgulhoso. Esse homem não está arrependido. Esse homem não está disposto a voltar atrás. Mesmo depois de cair, ele não está. E o Senhor perguntou a Caim, verso 9. Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? Esse homem está arrependido? Com essas palavras? Primeiro ele diz que não sei. Ou seja, ele está mentindo, né? Porque ele foi quem matou o irmão dele. Ele sabe. Está mentindo para Deus. Ele está mentindo. Ele diz: eu não sei. Meus irmãos, será que mentir resolve? Talvez mentir para um irmão, para uma pessoa, para alguém, em prol de um benefício, por algum tempo talvez funcione. Mas como diz um dito popular, mentira tem perna curta. Esse homem mentiu para Deus dizendo que não sabia. Por que Deus pergunta e indaga aquele homem? Meus irmãos, a coisa que Deus mais quer é que o pecador se volte para Ele, confesse seu pecado, suas culpas, suas iniquidades, deixe o homem o seu caminho ímpio e perverso, né? Os seus pensamentos. A Escritura nos diz lá em Isaías 55, volte-se para Deus, porque diz lá que Deus tem prazer em perdoar. O que Deus queria desse homem? Que ele se voltasse para Deus, que ele se arrependesse, que ele deixasse o seu caminho ímpio, que ele confessasse o seu pecado e se humilhasse diante de Deus. Pequei contra o céu e contra ti.
Era isso que Deus queria desse homem, mas esse homem não está disposto a isso. Ele quer continuar pecando. Ele quer viver independente de Deus, distanciado de Deus, afastado de Deus. Ele não quer negócio com Deus. Ele não quer se arrepender. Ele não quer mudança. Infelizmente, muitos de nós somos assim. Ele diz: por acaso sou guarda do meu irmão? Com essas palavras ele está dizendo: eu não me sinto responsável pelo meu irmão, não. Ora, se ele pecou, se ele matou o irmão, será que ele não tinha responsabilidade nenhuma para com o irmão? Inclusive ele era o mais velho. Ele chamou o irmão para ir para o campo. Então ele tinha responsabilidade, tinha. Quando a gente peca, a gente sabe que peca. Não há como esconder isso de nós. Nossa consciência nos acusa. O pecado, meus irmãos, é algo extremamente sério. Nós não podemos brincar com o pecado e achar que no final das contas vai dar tudo certo, que não vai dar, meus irmãos. Não dá não, o pecador tem que lidar com o pecado. E o pecado só pode ser lidado quando o homem se volta para Cristo. Quando ele vai até a cruz e ele olha para a cruz e vê que Cristo morreu pelos seus pecados. Que existe um caminho, existe redenção, existe perdão, a partir do momento em que o pecador se volta para a cruz, para o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. 1 João, acho que o versículo 8 e 9 diz isso. Tem saída? Tem, mas esse homem não quer a saída. E nesta noite você gostaria de refletir um pouco sobre a possibilidade de que, embora você não tenha matado ninguém, mas você é um pecador como Caim também era? Volte-se para Deus nesta noite. Volte-se para o seu Criador antes que venham os maus tempos. Antes que você diga: não tenho neles contentamento. Antes que seja tarde. Meus irmãos, ainda para concluir esse verso 9, não dá para fugir de nossa responsabilidade quando pecamos. Deus sabe de tudo. Deus sonda e conhece todos os nossos corações. Não dá para fugir dessa realidade. É melhor encarar essa realidade antes que seja tarde. Ainda, a sentença divina, a maldição no trabalho e viver fora da presença de Deus. Gênesis 4, 11 e 12. E Deus prosseguiu, Gênesis a partir do 10. E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Aqui nós vemos, meus irmãos, como o que o pecado ele faz com a vida de cada um de nós. Meus irmãos, isso é maldição no trabalho e viver fora da presença de Deus. Antes esse homem podia ir à presença de Deus, né? Mas agora ele não vai mais poder ter esse privilégio que ele tinha antes. Ele sai da presença de Deus. Naquele momento ali, a maldição está lançada sobre aquele homem, porque a Bíblia nos diz que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Toda semeadura tem a sua colheita, quer boa, quer má. Aquele que semeia do Espírito vai colher vida eterna, mas aquele que semeia em corrupção vai colher o quê? Morte eterna, maldição. Aqui está um homem que semeou o mal. Poderemos semear o mal e colher o bem? Coisa boa é colher o bem, mas se você quer o bem, você tem que semear o bem e não o mal. Meus irmãos, no 13, Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a que posso suportar.
Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. Ele acha dura a sentença que Deus dá para ele. É interessante que o homem ele sempre olha para Deus e reclama que a vida é dura e que suas exigências são elevadas demais. Será que é? Eu não digo que a vida é fácil, mas não pense que a vida é dura só para alguns. De algum modo a vida é dura para todos. De algum modo ela é. Nós não sabemos da vida de ninguém. Mas a vida pode se tornar mais dura ainda quando o homem peca e depois peca e continua pecando e não lida com esse pecado. Então a maldição de Deus a ira de Deus vai sendo derramada sobre esse homem. A medida da ira de Deus vai sendo derramada. E isso vai se acumulando a um ponto em que não existe mais remédio. Então, eu reclamar que as regras de Deus, que os preceitos de Deus, que os mandamentos de Deus são difíceis demais, não vai resolver o meu problema. Nós temos um problema com Deus, e o que é? Nós somos pecadores, somos inimigos de Deus, estamos debaixo de sua ira, e o único caminho para a nossa redenção é a cruz, é voltar-se para Cristo. Sabe um dos propósitos da lei? A Bíblia nos diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu de tutor, de guia para nos levar a Cristo. O que a lei diz? Honrará pai e mãe. O que a lei diz? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse homem aqui, o que ele fez? Olhe para os pecados dele. Ele honrou a Deus? Ele amou a Deus acima de todas as coisas? Ele amou o seu próximo como a si mesmo? Não, ele foi um transgressor. Ele teve inveja do seu irmão, isso também é pecado. Ele viu o seu irmão como um adversário e não como irmão. Veja como o pecado ele distorce as coisas. Você é meu irmão, mas aí eu vejo você como inimigo. Que coisa! E aí, uma vez que a lei de Deus é quebrada, quando a gente olha para os nossos pecados, a gente tem que dizer como salmista no Salmo 51, né? A gente tem que ir para o Salmo 51 e dizer como salmista: eu sei que em iniquidade me concebeu minha mãe. Cria em mim, Senhor, um coração novo. Vamos lá, vamos para o Salmo 51, ver qual é a oração daquele que pecou. Pecador arrependido, viu? Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso sua sentença é justa, teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Veja o que esse homem está dizendo aqui. Ele diz: eu peco porque eu nasci pecador. Eu recebi uma herança ruim de minha mãe. Mas sabe o que é que ele diz para Deus? Ele diz: me perdoa, me purifica, me lava segundo as suas misericórdias. Essa é a saída para nós pecadores. Não existe outra saída. Não existe boas obras, não existe boa religião. O que existe é: eu vou até Deus por meio da fé, admito meus pecados, minhas culpas e oro para que Deus tenha misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que Deus, as suas misericórdias são grandes e Ele tem prazer em perdoar. Ainda Gênesis 4, 13 e 14, para concluir, e 16 e 17. Hoje, a partir do 14, me expulsa da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse 7 vezes,
recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho de Enoque. Meus irmãos, o Senhor põe um sinal em Caim e garante a proteção a Caim num gesto de misericórdia e de maldição. Aqui vemos, meus irmãos, a severidade de Deus e a bondade dele também. Porque Deus não permite que matem Caim. Isso é um ato de misericórdia. Ao mesmo tempo, Deus não retira a sua sentença de maldição sobre Caim. Quando ele plantasse, a terra não iria dar os frutos na proporção que ele almejava que ela desse. Então ele iria sofrer as consequências de seu pecado. Considerai, pois, Paulo escrevendo aos Romanos disse, considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Deus é bondoso? A Bíblia diz que Ele é, mas Deus também é severo, Ele julga, Ele é justo, Ele é reto, Ele é um juiz que julga sim, então a gente tem que considerar os dois lados da moeda. E concluindo, no final, Caim ao edificar uma cidade, no verso 17, diz a Escritura que ele edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. Observe aqui uma coisa muito interessante. Ora, Deus não proíbe o homem de construir, de edificar. Ele edifica uma cidade, né? Quem é que ele vai endeusar? Ele dá o nome da cidade, o filho dele, não é? Ele endeusa quem? O filho dele. Quando o homem, meus irmãos, não adora a Deus, ele vai adorar a criatura, ele vai adorar as coisas, ele vai ver beleza só nas coisas e vai achar as coisas mais importantes do que Deus. Por isso que o texto diz que ele saiu de quê? Da presença de Deus. Fora da presença de Deus, meu irmão, só existe maldição. Fora da presença de Deus existe idolatria. Fora da presença de Deus existe pecado. Fora da presença de Deus existe condenação, juízo de Deus. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, porque Deus nos chama à presença dEle, para que a gente viva e honre a Ele com os nossos bens, com a nossa vida, com a nossa voz, com nossas atitudes, com nossos gestos. Louvado seja Deus, que nos mostra, por meio de Abel, um homem que pela fé andou com Deus, serviu a Deus, adorou a Deus, cultuou a Deus e honrou a Deus com o melhor que ele tinha. É a melhor coisa que um homem pode fazer, é cultuar a Deus, servir a Deus de todo o coração. Não estou aqui dizendo que um homem que faz assim, em algum momento não fracassará, não falhará. Não estou dizendo isso, porque pecador ainda continua pecando, mas ele não tem mais prazer na prática do pecado. Ele pode até pecar, ele pode até cair, mas ele se levanta e volta para o Pai. E ele passa a viver em santidade de vida. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, para concluir, nós deixamos aqui uma mensagem clara de que é possível o homem viver para o louvor, a honra e a glória de Deus, uma vida piedosa. Ou por outro lado, é possível também viver uma vida marcada por desobediência, indiferença, maldade, idolatria, pecado, assassinato, adultério, morte. É possível um homem viver assim, mas isso tem consequências. O homem não escapará do juízo de Deus. Portanto, hoje você pode tomar a decisão de se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e mudar o seu proceder, porque Cristo tem o poder de mudar o nosso proceder, a nossa vida, a nossa condição de pecadores. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça.